Graça e paz, irmãos. Nós vamos começar o culto desta noite, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade. E antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de conduzi-los numa oração, na qual pediremos ao Senhor que nos abençoe neste momento em que vamos ouvi-lo falar e também, por meio de Cristo, sabemos que Ele nos ouvirá. Vamos orar neste momento. Ó Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos por teu cuidado sempre constante para conosco. E agora, ó Deus, te louvamos porque podemos estar aqui na tua casa. Ó Deus, te pedimos que tu nos guardes enquanto estamos aqui, livrando-nos, ó Deus, de todos os males, inclusive, Senhor, deste vírus que tem circulado. Preserva o teu povo, Senhor, para que possamos cultuar o teu santo nome, reunidos aqui. O Senhor já tem nos mostrado quão diferente é estar na tua casa. Depois de um tempo em nossa casa, estamos aqui mais uma vez. Então, ó Deus, livra-nos dos temores, dá-nos coragem e também, ó Deus, guarda-nos e livra-nos. E, ó Deus, a todos nós que estamos reunidos aqui e também em casa assistindo a transmissão, ó Deus, dá-nos um coração ensinável nesta noite. Queremos aprender mais de Ti, ser transformados pelo poder que há na Tua palavra. E, ó Deus, sabemos também que por meio de Cristo Jesus o Senhor nos ouvirá. Está nos ouvindo agora, nesta oração, e nos ouvirá nos outros momentos de oração e de cânticos que faremos. Nós te louvamos, porque o Senhor nos criou para nos relacionarmos contigo e o Senhor nos salvou para que isso fosse permanente para o resto das nossas vidas. Te agradecemos por isso e te pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram as suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 34. E nós leremos a partir do versículo de número 1. Ezequiel 34, do 1 ao 16. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas, com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos.
Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Meus irmãos, que grande bênção é saber que nós estamos sendo pastoreados pelo próprio Deus. Os homens falham, nós falhamos em tentar nos pastorear, mas o Senhor Deus é maravilhoso e não nos deixa entregues à própria sorte. Ele mesmo nos pastoreia, nos conduz a lugares seguros, a alimento que sustenta e que nutre a nossa vida. Ele mesmo nos pastoreou enviando o bom pastor, que é Jesus Cristo. É por isso que nós devemos dar louvores ao nosso Deus, agradecê-lo por tão rica e grandiosa redenção. Nós vamos orar neste momento e eu gostaria de convidar a nossa irmã Tânia, que nos dirija nesta oração. Eu vou pedir a você que venha aqui à frente, ligue o microfone e depois desligue. Vamos orar. Deus querido, nós te louvamos sobremaneira, Senhor, por esta grande oportunidade, sobretudo pelo privilégio que temos de estar reunidos na tua casa nesta noite, de forma individual, após tantos meses, Senhor, afastada do convívio com os teus servos, mas nós te louvamos porque a tua casa continuou atuando nos nossos corações, o teu Espírito falando, a tua palavra sendo divulgada através da internet, e nós estamos aqui te louvando com alegria. Como o salmista no Salmo 122, nós podemos dizer: estamos alegres, nos alegramos sobremaneira, Senhor, por este grande privilégio que temos. Te agradecemos, Senhor, pela semana que nos deste, por tudo que realizaste em nossas vidas e por estarmos começando mais uma semana na tua casa. Te agradecemos pela vida de cada servo teu. Nós te louvamos, Senhor, pelas bênçãos materiais, pelas bênçãos espirituais que dia a dia tens acrescentado à nossa existência. Te louvamos porque tu és o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas, como um pai amoroso cuida de seus filhos. Nós te bendizemos e queremos nesta noite engrandecer o teu nome, Senhor, através dos louvores, das orações e da meditação da tua palavra. Nós te pedimos que fales a cada coração, que recebas, Senhor, a nossa gratidão e a nossa petição, Senhor, para que nesta noite saiamos daqui fortalecidos pela tua graça e pelo poder maravilhoso e poderoso da tua palavra. Nossa oração e a fazemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias agora em Mateus capítulo 7. Texto que servirá, que nos conduzirá à confissão de nossos pecados diante do Senhor. Mateus capítulo 7. E nós vamos ler do verso 13 ao verso 27.
Mateus 7, do 13 ao 27. Assim diz o Senhor: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho, que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus queridos irmãos, nós temos uma grande dificuldade, por causa do nosso coração endurecido, de ouvir a palavra do Senhor e seguir na prática desta palavra, de tomá-la como superior às nossas vontades, à nossa direção, a direção que damos ao nosso próprio caminho. E além disso, nós temos a dificuldade de encontrar com pessoas que são falsos profetas, que nos apontam o caminho errado. Sobre tudo isso está a palavra do nosso Deus, que é clara, que é vívida, que é luz para o nosso caminho, que nos aponta as falhas, mas também nos aponta o caminho de justiça. E é diante deste Deus que estamos agora. E é preciso considerar se temos ouvido apenas a sua palavra ou se a temos ouvido e praticado. Se apenas ouvimos, é neste momento, pela misericórdia do Senhor, que podemos pedir perdão, pedir misericórdia vinda do alto e suplicar ao Senhor que continue a nos instruir e a nos guiar. Vamos orar neste momento pedindo perdão por nossos pecados. Passe algum tempo em oração e nós depois seremos dirigidos pelo nosso irmão presbítero José. Vamos orar ao Senhor. Nosso Pai, nós chegamos na Tua presença mais uma vez, ó Deus, sabendo que o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prescuta todo o nosso desejo, viu todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, sabe como nós somos, ó Deus, imperfeitos diante da Tua perfeição.
Nós te louvamos, ó Deus, acima de tudo, porque, confessando os nossos pecados a Ti, o Senhor nos perdoa. Nós te louvamos por isso, ó Pai. E assim, ó Deus, nos cabe agora nos humilhar e pedir ao Senhor que dê um coração quebrantado ao Teu povo, que possamos, ó Deus, refletir sobre as nossas vidas, as nossas atitudes, se estão de acordo com tudo aquilo que já ouvimos e aprendemos da Tua Santa Palavra, do desafio que nos é proposto dia a dia, ó Pai, para que possamos viver a Tua Palavra. Queremos ser realmente, Pai, aquela casa edificada na rocha que é a Tua Palavra, ó Pai. Ajuda-nos nesse sentido. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, ó Deus, mas diante da Tua graça e da misericórdia, o nosso coração se consola. É em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, no nome dele que oramos agradecidos. Amém. Amém. Certos de que o Senhor nos perdoa em Cristo Jesus, vamos louvar agradecendo por este perdão. Eu convido você que fique em pé, nós vamos cantar 2 cânticos bastante conhecidos, em espírito e em verdade, e depois Amigo de Deus. Vamos cantar. Vamos cantar. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Para te adorar, ó Rei Jesus, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos de novo? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Para te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Nós vamos orar neste momento. Eu vou convidar o nosso irmão Marcos Lago que nos dirija nesta oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por poder neste momento, ó Deus, ter o privilégio de estarmos juntos como família cristã, ó Deus, como servos teus, de podermos te adorar, te louvar, cantarmos hinos ao Senhor, ó Deus, e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos, ó Deus, o privilégio que o Senhor nos dá. Te louvamos, Pai, te agradecemos pelo fato de, em meio a tantas tribulações, a tantas dificuldades, Deus, o Senhor nos permite e mantém, ó Deus, a Tua casa, a Tua palavra, para que possamos nos reunir, te louvar, te adorar,
te render graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Nós te agradecemos, obrigado, ó Deus, por sabermos e reconhecermos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor, ó Deus, tem nos mantido, tem nos sustentado, tem mantido a tua igreja, ó Deus. Por isso nós te agradecemos. Louvamos-te, ó Pai, pelo privilégio de podermos nos reunir em teu nome, de ouvir a tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio de podermos relembrar, ó Deus, a tua ceia. Por tudo, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito, nós te louvamos. Te agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus, ó Deus. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, para a nossa edificação nesta noite, eu gostaria de convidá-los a abrir agora a Bíblia em João, capítulo de número 10. João, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 21. Se você prestou bastante atenção na liturgia, você vai dizer agora: agora eu entendi. João capítulo 10, do 1 ao 21, assim diz a palavra do nosso Deus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. E eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa destas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam:
este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir olhos aos cegos? Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Deus eterno, nós estamos diante da Tua palavra e fomos preparados, ó Deus, para ouvi-la. Que grande emoção toma conta do nosso ser, Senhor, por saber que o Senhor está presente aqui. De poder ouvir, ó Deus, a Tua palavra sendo lida, sendo pregada e aplicada ao nosso viver. Que maravilha, meu Senhor, é ouvir os irmãos cantando. É juntos aqui, sabendo que Tu estás presente, render glórias e louvores ao Teu nome. Ó Deus, como Tu já nos preparaste, abençoa-nos com a Tua palavra neste momento, apesar de nós, Senhor, mas edifica a Tua igreja para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos nessa nossa sequência de exposições do Evangelho, no Evangelho segundo João. E o trecho que nós acabamos de ler está ligado ao trecho anterior. Se você observar, o que Jesus está dizendo, diz a alguém, e estas pessoas estão ali posicionadas no capítulo de número 9, daqui a pouquinho a gente dá uma olhada para lá. Como você viu, Cristo é o bom pastor. E este é o cerne de todo este ensino que o Senhor Jesus vai dizer agora. Você sabe muito bem, ou já deve ter sentido, aquela experiência de estar perdido sem ter para onde ir, pedir uma informação e te dizerem com convicção, é ali, e você chegar lá e não era ali, era lá. Isso acontece muito quando a gente precisa de ajuda. Eu sei, estamos nas épocas de GPS, mas e quando o GPS não funciona? Como aconteceu comigo recentemente, quando eu fui pregar em Indaial. Ainda bem que eu cheguei mais cedo, né? Porque não chegava em Indaial, chegava quase a minha casa lá em São Paulo, mas não chegava em Indaial. E aí a gente pediu o auxílio ali e disseram é ali, mas não era, e assim por diante. Ou quando nós precisamos de informação e pedimos essa informação, a pessoa para, nos explica direitinho e você já não entende quando ela falou a primeira vez, olha, vira à direita e depois à esquerda. Você já não lembra mais de nada. E depois faz aquela cara que entendeu. Nós precisamos de direção. Sozinhos nós não conseguimos. Fato é que vivemos num período em que você precisa de alguém para seguir, ou que tem gente até ganhando dinheiro por ter muitos seguidores. Isso se mostra na sociedade. O fato de que cada uma dessas pessoas que existe no planeta Terra precisa de um ponto de referência. E é um ponto de referência externo a ele próprio. Eu sei, há momentos na história em que filósofos disseram que o ponto de referência era o próprio homem, mas isso não se comprovou. Deu errado. O ponto de referência é sempre externo e não é nenhum comum a nós. É o Senhor Jesus, o bom pastor, que nos conduz como verdadeiras ovelhas. É o que nós vamos aprender hoje. Cristo é o bom pastor. E então eu gostaria de reposicionar os irmãos no contexto mais próximo deste texto, que é a discussão anterior entre Jesus e os fariseus, ou colocando de uma maneira positiva, entre os fariseus e Jesus, né? Eles estavam confrontando Jesus. E observe o versículo 39 do capítulo 9, onde João relata que Jesus prosseguiu dizendo, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E aí João nos diz, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado, e conecta a fala de Jesus ao que nós lemos no capítulo 10. Aqui não aparece para nós, mas no texto que João registrou, aparece ali uma conexão, uma conjunção, uma palavrinha e. Então, e
em verdade vos digo. E aí ele começa a dizer as palavras que estão registradas e que nós já lemos. Então, para que você se posicione, o que Jesus ensinou tem a ver com todo o capítulo 9. E você se lembra, eu espero, do que aconteceu no capítulo 9. Jesus curou um cego no sábado, um cego de nascença. Todos que viam aquele homem o desprezavam, tanto é que ele já era um mendigo, um pedinte, porque por causa desta deficiência ele não tinha acesso à sociedade. E então o Senhor Jesus cura aquele homem. E depois desta cura, todos os desdobramentos do capítulo 9, entrando no capítulo 10, acontecem. A chegar ao momento que Jesus afirma claramente: eu sou o bom pastor, que conduz as ovelhas. Jesus está aqui afirmando algo bastante interessante para nós, que somos brasileiros, que não somos judeus e que não fomos ensinados desde criança a esperar o Messias prometido. Mas estes homens, ao ouvirem Jesus dizer, eu sou o bom pastor, eles lembraram do texto que nós lemos no início da liturgia, Ezequiel 34. Por isso que eu coloquei lá no início. Quando Jesus diz que os pastores do povo de Israel, ao invés de cuidar das suas ovelhas, isto é, o povo, estavam dominando aquelas ovelhas. Ao invés de cuidá-las, usavam a sua lã para se cobrir. Usavam a sua carne para se alimentar. É claro, é uma ilustração. E o verso 6 do capítulo 10 já nos diz que isso é uma parábola que Jesus contou. São figuras que Jesus está utilizando para ensinar, da mesma maneira que Deus fez ao povo por meio do profeta Ezequiel. Ao invés de fazer o que foram chamados, de guiar aquelas ovelhas, de cuidar delas, eles estavam se aproveitando das ovelhas. Então Deus nos diz, eu vou apacentar, eu vou enviar o meu servo. E chega um momento, a plenitude do tempo, em que Jesus, diante destes fariseus, diz, lembra de Ezequiel capítulo 34? Sou eu. É claro, ele não disse isso, mas nós, como temos a palavra inteira nas nossas mãos, conseguimos olhar do Novo Testamento para o Antigo e fazer a conexão. Aqueles homens sabiam do que Jesus estava falando. Era o cumprimento de uma profecia. E nós precisamos deste exercício de voltar ao Antigo Testamento para entender de fato o que Jesus está dizendo. Não é apenas uma figura de linguagem. Tem uma aplicação profética. Cristo é o cumprimento desta profecia. Enfim chegou quem nós aguardávamos. Enfim chegou aquele que nos guiaria e nos livraria daqueles que exerciam domínio sobre nós. E é por isso que Jesus lá, em Mateus capítulo 11, nós já ouvimos isso aqui, os irmãos lá de Itajaí ouviram no domingo passado, Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Havia sim uma sobrecarga que foi lançada pelos escribas, pelos fariseus, pelos sacerdotes, àquele povo, e Jesus vem para dar descanso para a alma do seu povo, como um bom pastor. Como você vê aí no versículo de número 6, o que Jesus falou do 1 ao 5 é uma parábola. Jesus profere esta parábola, anuncia mais uma vez que ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Na sequência, ele explica a parábola. Eles não entenderam, disse João para nós. Veja aí o versículo 6. Eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. O coração estava endurecido. Então Jesus, para deixar ainda mais claro, explica e aplica do verso 7 ao verso 18. E há uma consequência deste ensino de Jesus, que é, de novo, mais uma dissensão. É interessante notar que, a cada passo do ensino de Jesus, essas divisões acontecem. E é por isso que ele disse em um momento, eu não vim trazer assim amizade, eu vim trazer espada. Eu vim trazer separação. Não quer dizer que Jesus é um líder separatista, mas é o fato de que era preciso segui-lo acima de todas as coisas.
ainda que fosse necessário deixar pai ou mãe para segui-lo. E ele diz isso, né? Quem não deixar essas coisas para me seguir não é digno de mim. E, de novo, cada passo de Jesus vai mostrando essa dissensão. Parece que o grupo vai ficando pequenininho, né? Vai reduzindo, reduzindo, até o momento da cruz. Depois que ele é crucificado, um pessoal até volta a fazer o que fazia antes de segui-lo, vão pescar, o grupo vai ficando reduzido, mas depois Jesus reaparece a eles. E no primeiro dia em que a promessa de Deus Pai, que é o derramamento do Espírito, acontece, muitas pessoas se chegam ao Evangelho. E então o Evangelho vai expandindo. É interessante esse movimento do ministério do Senhor Jesus. Em outras palavras, e sendo bem claro, fica quem é para ficar. E Jesus vai mostrando isso com o seu ensino, sem ser abusivo em suas palavras, sem ser rude no seu ensino. Ele é um bom pastor que cuida das suas ovelhas. Ele é duro com aqueles que não fazem parte do seu povo, porque fazem parte da milícia daquele que é mercenário, que vem apenas para roubar, matar e destruir. Pois muito bem, as figuras estão explicadas aqui, e eu gostaria de repassá-las com vocês, para que depois sigamos a algumas aplicações. Então, eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 1. Jesus vai dizer que há um aprisco onde as ovelhas estão ali colocadas. E você tem pelo menos 2 modelos de aprisco nesse tempo aqui de Israel. Um mais doméstico, daquela própria casa, mas havia um outro aprisco maior, algo parecido com um local público, onde as pessoas, os pastores, colocavam as suas ovelhas. E nos parece ser este lugar mais amplo, uma edificação de pedras, havia uma porta. Depois você pode até pesquisar uma ilustração sobre isso, existem algumas. E dentro deste cercado maior, mais alto, havia ali várias baias, por assim dizer, onde os pastores, cada pastor colocava as suas ovelhas. E então tirava dali, as levava aos pastos, e as trazia de volta e as acondicionava ali. Então, é neste sentido uma figura muito própria daquele tempo que Jesus está ensinando. Há um aprisco e ele é elevado, tem o seu muro mais elevado, mas tem gente que não entra pela porta, porque não tem ovelha ali dentro. Não tem as suas propriedades ali dentro. Ele vai entrar para roubar. E aí Jesus diz, o que entra e sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. Ele é legítimo. Ele tem ali a passagem, ele não precisa de subterfúgio nenhum. Ele entra e ele pastoreia suas ovelhas, cuidando delas, levando para comer, para tomar água e as trazendo de volta. Mas note que há uma figura interessante nesse texto, que não é repetida a despeito das outras, que é a figura do porteiro, no versículo de número 3. Para este que é pastor das ovelhas, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a voz do pastor, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. É claro, o Senhor Deus Pai é dito ser este porteiro, mas ele não é colocado assim claramente, é uma parábola, o Senhor está dizendo, utilizando figuras. Mas note que o versículo de número 18 vai dizer que para que Jesus seja um bom pastor, ele recebeu um mandato, ele recebeu esta missão, este comissionamento, e ele o recebeu do próprio Pai. Então, se você quer fazer uma anotação, faz aí. O porteiro é o nosso Deus Pai, né? A primeira pessoa da Trindade, ou a Deus Pai, uma das pessoas da Trindade, do nosso Deus triuno. Muito bem, avancemos. Então, o Senhor Jesus vai dizer que há ovelhas que lhe pertencem. E quem são essas ovelhas? As próprias ovelhas, as ovelhas próprias do pastor. Note, isso é repetido, então há uma importância na ênfase. Isto é colocado no versículo de número 3
E isto é colocado no versículo de número 4. Há uma propriedade deste pastor que não compreende todas as ovelhas. Note bem, ele entra, o porteiro abre a porta, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Daqui, de novo, nós podemos entender que este aprisco a que se referiu o Senhor Jesus é este local mais amplo, onde há várias ovelhas de vários pastores. Mas é somente aquelas que pertencem ao Senhor Jesus que vão ouvir a sua voz, vão ouvir a voz deste pastor, versículo de número 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes reconhece ou lhe reconheceram a voz. Eles não vão seguir outros, vão seguir o Senhor Jesus. É claro que Jesus vai ensinar isso com maior clareza na sua explicação, mas veja que interessante. O que Cristo quer nos ensinar, e ensinou aqueles fariseus, é que há uma propriedade exclusiva deste Jesus Cristo, que é este povo, e ele vai dizer que ultrapassa os limites daquele aprisco. Nós estamos no Brasil, não somos judeus, e esta bênção do pastoreio de Cristo chega até nós, porque o rebanho do Senhor Jesus é amplo, mas há a propriedade deste Cristo, que são estas ovelhas, que ouvem a sua voz e que, ao mesmo tempo, rejeitam qualquer outro tipo de ensino. E há um outro detalhe importante, eu coloco isto aqui e depois vou repassar nas nossas aplicações. É necessário para estas ovelhas alguém que as guie. Elas não conseguem sair dali sozinhas, se não forem conduzidas pelo seu próprio pastor. Observe o versículo de número 4. Vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Não vão seguir outro, mas vão fugir dele. Versículo 5. Porque não conhecem a voz de estranhos. Veja como Cristo estabelece nesta parábola, nesta figura, a relação concreta, íntima, indissociável entre ele, que é o pastor, e o seu povo, que são as ovelhas. E ninguém as toma de suas mãos, porque ele cuida. Pelo contrário, ele vai dizer mais adiante, ao invés de elas perderem a vida, ele entrega a própria vida, para que elas não morram. Observe este movimento. Jesus começa a se inserir nesta imagem, a partir do versículo de número 7, dizendo que, nesta figura do aprisco do pastor, das suas ovelhas, ele é, primeiramente, a porta. Veja aí o versículo de número 7. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. E ele repete, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus afirma ser esta porta das ovelhas, por meio da qual, e somente por meio dela, as ovelhas encontrarão pastagem, as ovelhas serão salvas. Esta é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E é uma mensagem que se aplica a todos nós. Você já ouviu isso do próprio Cristo de outra maneira, com outras palavras. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por meio de Cristo, é em Cristo somente. Como os nossos irmãos do passado reafirmaram várias e várias vezes, nós estamos no mês da Reforma, né? E sempre gostamos de falar daqueles 5 somentes da Reforma, e um deles é somente Cristo. Não há outro meio de alcançar descanso para a alma, de encontrar salvação, de ter um relacionamento íntimo com Deus, senão por meio de Cristo. Porque Ele mesmo diz, eu sou a porta. Viram que nós lemos lá na liturgia? Entrai pelo caminho estreito.
O caminho largo, muita gente se dá com ele, é mais fácil. O caminho estreito não, você precisa entrar por algum lugar e você precisa utilizar esta porta que é Cristo. Relacionando esta figura a uma outra utilizada por Paulo, Paulo vai dizer que o nosso pecado edificou um muro de separação entre nós e Deus. Porque Deus é santo e nós pecadores, então não dá liga. E para demolir este muro de inimizade, Deus enviou Cristo, para que agora esta passagem fosse possibilitada novamente. Use quantas figuras você quiser, quantas figuras do Evangelho você se lembrar. Nós estamos utilizando uma, mas todas elas vão dizer a mesma coisa. Há alguém que é poderoso para nos unir ao nosso Deus, para nos livrar do peso da nossa culpa, para pagar toda a dívida que nós contraímos por causa dos nossos pecados, das nossas ofensas. Há alguém poderoso para nos conduzir a um alimento que é sadio para nós. Há alguém que nos protege dos males e da ação do inimigo, que é Satanás. E este alguém é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro. Ele é a porta. Ele também é o bom pastor. Ele vai dizer que, ao contrário dele, há pessoas que são consideradas como ladrões. Veja o versículo de número 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ao contrário, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, pelo fato de que ele vai guiar estas ovelhas às suas necessidades. E nós temos essas mesmas necessidades das ovelhas. Lembrem-se disso. Nós sofremos com insegurança. Nós nos colocamos em situações de insegurança. E Cristo nos protege. Nós temos as nossas tentações, as nossas inclinações pecaminosas, que nos colocam em situações de quase destruição da nossa vida. E o Senhor Jesus nos conduz a caminhos verdadeiros, a caminhos de justiça. Nós temos necessidade de alimento para a alma. E o Senhor Jesus nos leva ao pasto verdejante. Nós temos sede de justiça muitas vezes, mas a nossa alma também fica sedenta, não fica? Esse tempo todo de pandemia não deixou você um pouco mais seco? E veja, você nota a secura da sua vida, e eu noto a secura da minha vida espiritual em momentos como estes de hoje. Dá uma vontade de chorar, de ver os irmãos reunidos, de poder cantar ouvindo outros irmãos cantando, de saber que Deus tem nos preservado, apesar de todas as coisas, inclusive se alguns de nós contraíram o vírus. Mas aqui estamos, porque a nossa alma tem sede, nós temos necessidade, e o único que faz isso cessar, o único que tira esta lacuna do nosso coração é o Senhor Jesus Cristo. Não há ninguém mais. Ele é a porta. Ele veio para que nós tenhamos vida. E não só um pouquinho, mas em grande quantidade. Uma vida em abundância. E Cristo diz também que Ele é o bom pastor. Duas vezes ele repete isso. Observe aí, por favor, o versículo de número 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o versículo de número 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E olha a relação entre o bom pastor e o mercenário que o próprio Jesus Cristo faz nos versos 11 e 12. Enquanto o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o mercenário vê vir o predador e corre, mas sai fugido e deixa as ovelhas nas mãos destes predadores. Jesus Cristo
É o contrário. Ele entrega a sua própria vida para que as suas ovelhas fiquem livres da ação destes predadores, utilizando as figuras aqui. E não foi isso que Cristo fez na cruz? O inimigo de nossas almas, que quer a nossa destruição, ainda tem nos levado a tentações. Mas para todas elas, Cristo tem a solução. Ele entregou a vida por nós. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos entregues à morte todo dia e o dia todo. Mas é para que nós lembremos que Cristo foi entregue em nosso lugar. Meus irmãos, nós lemos hoje de manhã na escola dominical Romanos 8. Nem mesmo a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por que a morte não tem poder sobre nós? Porque Cristo já morreu em nosso lugar. Ele, como um bom pastor, já deu a sua vida por nós. Ninguém cobrará a vida do povo de Deus, porque alguém já pagou essa dívida. E foi o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cristo dá a vida pelo seu povo. E eu queria que você voltasse os seus olhos para os versos 17 e 18, que nos dizem que Cristo recebeu este mandato do Pai. E ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Prestou bem atenção na sua leitura? Cristo entrega para tomar de volta. Ele não simplesmente entrega sem saber o que vai acontecer. E ele já disse: eu recebi este mandato de meu Pai. Ou vai dizer no verso de número 18: eu entrego a minha vida para reassumir. Versículo de número 18: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Quem lhe deu esta autoridade foi Deus Pai. Você se lembra daqueles eventos do julgamento de Cristo? E quando as pessoas tiravam sarro dele, dizendo assim: salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Em outro momento: desce da cruz, sai daí se você é Cristo mesmo. Ele não ia fazer, porque ele veio para entregar a vida. Era o propósito de Cristo, a autoridade para entregar a própria vida, a autoridade para reavê-la ao terceiro dia, a autoridade para conceder vida ao seu povo, a autoridade para preservar a vida neste povo até a eternidade. Não tem tempo mais de final. E ele mesmo diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque está ligado a Ele. Aquele que tem autoridade sobre céus e terra. Aquele que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Aquele que entregou-se para que os nossos pecados fossem perdoados pelo nosso Deus e Pai. Cristo veio ao mundo com este propósito muito bem definido, a favor destas ovelhas, para que nós encontrássemos paz, para que nós encontrássemos segurança, para que nós encontrássemos alimento saudável para a nossa alma. Cristo vem e é o nosso bom pastor. A consequência disso está aí nos versos 19, 20 e 21. Por causa destas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. E havia aqueles dois grupos. Tem gente que não gosta de polarização, né? Mas havia sempre esses dois grupos. Um dizia: ele tem demônio, ele enlouqueceu. E essa é uma ladainha que já vem sendo cantada há muito tempo por estes que não creem no Senhor Jesus. Vocês que estão acompanhando a série de exposições já viu várias vezes os próprios escribas e fariseus dizendo: você tem demônio. Ou em outro lugar, né, até no Evangelho de Mateus: não, você está
expelindo demônios pelo maioral deles, que é o Beelzebul. Esse é um grupo. E o outro grupo tem uma pulga atrás da orelha. Assim, gente, só pode ser ele. Os judeus, depois de todo o seu ensino desde criança, vendo Jesus na frente deles fazendo todas as conexões. E esse grupo fica, não pode ser. Veja só o versículo de número 21. Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir olhos aos cegos? O que acontecia era o inverso. Quando Jesus veio e começou a curar, ele curava a pessoa que era coxo e a pessoa voltava a andar. Alguém que era meio enlouquecido ficava são. Quem era cego, via. Quem era mudo, falava. Não foi isso? A ação anterior a esta libertação do Senhor Jesus Cristo é de Satanás e seus demônios. E é por isso que estes homens dizem assim, o que era para acontecer se ele fosse endemoniado era o inverso. Não era para alguém ver, era para ficar cego. Então, houve esta dissensão que já está acontecendo e o grupo vem sendo reduzido há muito tempo. Agora, talvez, que você que não está acompanhando conosco a sequência, entendeu por que colocaram aqui mais uma sentença falando de cegos, né? É porque está relacionado ao capítulo 9, quando o Senhor Jesus Cristo curou aquele cego de nascença. Meus irmãos, caminhando para o fim, eu queria fazer 3 aplicações. Há outras, inclusive, e eu espero, no poder do Espírito Santo, que a tua vida seja abençoada plenamente com esta mensagem, pela ação do Espírito Santo, aplicando a áreas que só Ele conhece no seu coração. Mas eu trouxe 3 aqui. A primeira delas é que, inevitavelmente, olhando para este ensino de Jesus e do relacionamento entre ele como pastor e as ovelhas, que são o seu povo, o povo de Deus é dependente dele. Nós somos totalmente dependentes do nosso Deus. Para tudo. Somos dependentes para caminhar no caminho correto. Somos dependentes para nos alimentar. Somos dependentes para saciar a nossa sede. Somos dependentes de Deus até mesmo para ser protegidos dos ataques daqueles que não são pastores, ou que não são o nosso bom pastor, que é Jesus Cristo. A primeira coisa, portanto, que nós podemos aplicar é esta nossa dependência total do nosso pastor Jesus Cristo. Não há como viver à parte dele. Não há. E todos os que tentarem fazer isso serão devorados pelo inimigo. Mas todos aqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo jamais conseguirão viver a parte dele. Porque onde quer que nós estejamos, ele, como bom pastor, nos chamará e nós reconheceremos a sua voz. Não é isso que o Senhor Jesus disse aqui? E então passaremos a segui-lo. Não importa o tempo, não importa as circunstâncias. Cristo tem um rebanho próprio, que lhe pertence, e ninguém arrebata este rebanho das suas mãos. Não importa em que situação você está, não importa onde você está, quando o Senhor Jesus, que é o bom pastor, te chamar, e se você fizer parte deste rebanho, você virá. Se você ainda estiver quebrado, machucado e ferido, ele vai te buscar onde você estiver, vai cuidar das suas feridas e te integrar no rebanho mais uma vez. Lembrando daquela outra parábola, das ovelhas. Uma se perdeu, e o pastor deixou bem reservadas as 99, e foi buscar aquela uma que se perdeu, e a trouxe de volta. É assim que o Senhor Jesus continua a fazer. Cumprindo o propósito para o qual ele foi comissionado, reunir o rebanho, reunir as ovelhas como o bom pastor,
aquelas que pertencem a Deus, para que aquilo que foi dito ao povo por meio do profeta Ezequiel se cumpra até a volta do bendito Cristo, que nós tanto aguardamos. Haverá então um só rebanho e um só pastor. A segunda coisa que nós aprendemos com este texto é que Cristo supre todas as nossas necessidades. E somente Ele. Não há outra forma de você ter paz em sua vida se não for debaixo do cuidado deste pastor. O que acontece em decorrência disso é que todo o nosso orgulho deve ser destruído. Toda a nossa altivez deve ser destruída. Pelo simples fato desta afirmação, Cristo supre as nossas necessidades, mas ninguém, ou coisa alguma, tem o poder de fazer isso. Então não se engane tentando viver sozinho. Não se engane tentando viver duas vidas. Uma de igreja e uma de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou de segunda a domingo até 18 horas. Não se engane. Não elenque outra pessoa, não eleja outra coisa ou outra pessoa para suprir suas necessidades. Porque tudo isso vai falhar. Você se verá frustrado. Porque você nem reconhece, ao menos, a voz das outras pessoas. Você só reconhece a voz do seu pastor. Esse é aquele sentimento logo de início quando a gente peca e recebe uma confrontação da palavra de Deus. Dá uma vergonha, dá até uma vergonha de orar. Mas a gente sabe que o Senhor Deus é bondoso. Veja que este pastor aqui está qualificado. Ele é um pastor bom. Ele está qualificado. Está adjetivado aqui. Ele não é qualquer pastor. Ele é um bom pastor. Que vai sempre cuidar de nós. Independente de como estejamos. Às vezes é preciso usar a vara. Não apenas o cajado. Mas ainda assim, Ele cuidará de nós. E por último, Cristo nos guia, nos alimenta, nos protege e nos mantém vivos. É Cristo quem faz. Nós vamos andar errantes por aí, secos, desnutridos, se não estivermos sob os cuidados de Cristo. Não nos enganemos, meus irmãos, toda a tentativa de viver à parte de Cristo será frustrada. Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades. Sem exceção. Nós precisamos de Cristo. Nós somos incapazes de nos salvar. Nós somos incapazes de produzir paz ao nosso coração. E que bom que existe uma boa notícia. A má notícia é essa. Nós somos nada. Nada. E a boa notícia é que existe alguém que nos torna tudo em Cristo Jesus. Este Deus nos salvou em Cristo e tem cada dia alimentado o seu povo, nos transformando à imagem deste Cristo, sendo cada vez mais aceitos na presença do nosso Deus e Pai. Não há outra fonte, não há outra pessoa, não há outro guia espiritual. Há somente Cristo, que é o bom pastor. Eu queria ler com você e encerrar esta mensagem, o Salmo de número 23. E talvez você tenha até pensado aí, poxa, o pastor não vai citar o Salmo 23? Vou sim, para terminar. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma.
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós temos este bom pastor, que fará com que nada nos falte. Pelo contrário, para que bondade e misericórdia nos sigam eternamente. E nós esperamos o dia em que estaremos diante do nosso bom pastor, eternamente, podendo contemplá-lo como de fato ele é, sem os riscos de ouvir as vozes que estão a nos chamar, porque estaremos diante do nosso bom pastor. Eu queria cantar um hino, o hino de número 115, nós ainda não temos projeção, mas se você tem um hinário, por favor, pode cantar também juntos. É mais uma expressão de resposta àquilo que nós acabamos de ouvir da palavra de Deus, dizendo da nossa fé e na certeza e da necessidade que temos de caminhar sempre com Cristo. Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a fluz, cada momento com Cristo Jesus, cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na luta moral, resisto ao erro, ao pecado fatal, bem alto erguendo a bandeira real, cada momento mais firme e leal, cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na ressurreição, eu já desfruto eternal redenção.
redenção. Nele jamais esperamos em vão. Cada momento concede perdão. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guiar. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Vamos orar. Ó Deus, receba no teu trono de graça esta nossa resposta, Senhor, em forma de cântico ao teu ensino nesta noite. Tem misericórdia de nós e nos perdoa, ó Pai, por nossa altivez, por nosso orgulho. E continue, Senhor, a nos pastorear, a guiar nossos passos a alimento sólido, saudável para a nossa alma. Nós carecemos de Ti, Senhor. Ó Deus, tira de nós todo o ímpeto de ouvir outras vozes que não só a do nosso pastor Jesus Cristo, aquele que nos quer bem, aquele que entregou sua vida em nosso favor, para que nós pudéssemos ter eternal redenção. Te louvamos porque pudemos experimentar nesta noite a Tua misericórdia, nos ensinando mais uma vez, com paciência, que só há um meio de salvação para nós, só há um meio de alimento para a nossa alma, só há um meio de segurança no caminhar neste mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, nós vamos neste momento passar a celebração da nossa Santa Ceia, e eu peço a você que abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Texto da Palavra de Deus lança luz sobre os sacramentos, para que nós o entendamos corretamente. 1 aos Coríntios capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Diz assim o Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Meus irmãos, com grande alegria, poderemos de novo celebrar a ceia na nossa congregação, depois de tanto tempo. E, de fato, deve ser uma alegria para os filhos de Deus este momento. Falamos do bom pastor que nos alimenta. Este momento também serve como alimento para a nossa alma. Estes elementos que são, de fato, alimentadores, né? O pão e o cálice, eles ultrapassam estes limites materiais, porque cremos na presença espiritual de Cristo entre nós e tudo o que a morte dele significa e tudo o que ele fez simbolizar nestes elementos. O próprio Cristo disse que um pedaço de pão, depois de ter dado graças, serve como o seu próprio corpo, que foi entregue na cruz, moído pelas nossas transgressões, e que um pouco do cálice, que foi separado daquele momento da ceia em que eles estavam comendo, depois também de ter dado graças, Cristo atribui um novo significado, dizendo que aquele simbolizava o sangue dele, como a nova aliança para o povo de Deus. Estamos unidos a Deus por meio do sangue de Cristo. E é necessário entender tudo isto, a morte de Cristo em nosso favor, a redenção pelo sangue dele. É necessário entender que todas as vezes que fazemos isso, e é por isso que fazemos, anunciamos a morte de Cristo. A morte de Cristo em lugar do seu povo, para a remissão dos nossos pecados, até que ele venha, também alimentando em nós a esperança do retorno de Cristo. Longe de ser apenas uma encenação, este momento serve para alimento da nossa alma. Então, você que crê no Senhor Jesus Cristo, da maneira como nós acabamos de ler, da maneira como foi explicada, você é bem-vindo a participar destes elementos, a tomar e a comer dignamente, conhecendo o teu Redentor, conhecendo o sofrimento que ele te substituiu e também crendo na sua volta. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se você não crê assim, não participe desta ceia. Não tome destes elementos. É uma palavra pastoral de cuidado a você, para que você não coma e beba juízo para si. Mas se há alguma coisa que está te incapacitando disso, você deve examinar-se a si mesmo, pedir perdão ao Senhor, reconhecendo-o como seu Senhor e Salvador, e então participar desta mesa bendita de alimento para a nossa alma. Nós vamos orar, consagrando estes alimentos, separando-os do seu uso comum, e também vamos proceder com a Santa Ceia. Como é que nós vamos fazer? É a primeira vez, então vale aqui uma explicação. Você vai sair do seu lugar e pegar aqui este, ó, tá bom? É um cálice, em cima tem aqui um pão, tá bom? O melhor jeito de abrir esse copo é você virar assim, tá bom? E tirar, para o pãozinho não cair, certo? Então você faça isso aí no seu lugar. Vira assim, depois abre o cálice. Nós estamos utilizando esse método depois da pandemia para que tenha aí todas as medidas mais próximas possíveis. Como nós vamos fazer? Eu vou pedir para que os irmãos que forem participar da ceia fiquem em pé. Nós vamos orar e depois, a partir desta fileira, até terminar em ordem, você venha, volte para o seu lugar e depois nós vamos juntos comer o pão e beber o cálice de uma vez, tá bom? E orar e encerrar o nosso culto. Entenderam?
Muito bem, nós estamos mudando um pouco, tá bom? Então vamos lá. Aqueles então que estão aptos para participar desta ceia, por favor, fiquem em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Neste momento também você examine-se a si mesmo diante do Senhor, que tudo vê. Pai do céu, nós te agradecemos por esta graça bendita de poder relembrar, vendo diante dos nossos olhos estes alimentos que simbolizam a morte de Cristo em nosso lugar. E te agradecemos por nos salvar em Cristo Jesus. Ó Deus, também te louvamos por este momento que é alimento para a nossa alma, que nutre a nossa esperança no retorno do nosso bendito Cristo, pois Ele estabeleceu a ceia para que nós a fizéssemos até que Ele venha. Então, ó Deus, te pedimos que o Senhor nos torne aptos pela ação do Teu Santo Espírito, purificando o nosso coração, Deus, transformando a nossa mente, livrando-nos, ó Deus, de nossos pecados. Tem misericórdia do Teu povo, que agora está diante dos elementos que simbolizam a morte do nosso Redentor. E te agradecemos por mais uma vez poder participar desta mesa bendita. Abençoa-nos, Senhor, e recebe este momento, pois separamos estes alimentos do seu uso comum, para que eles, por Ti, sejam tornados alimento para a nossa alma. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Os irmãos, portanto, então, desta fileira e depois até lá, por favor, podem pegar os elementos aqui e depois voltarem para os seus lugares e esperar para que a gente coma juntos, tá bom? Então, por favor, nós só não temos uma música, né? Mas fiquem à vontade. Podem proceder.
Muito bem, meus irmãos, todos pegaram, então você pode abrir aí o seu kit, melhor virar para não cair. E vamos juntos alimentar a nossa alma, relembrando o sacrifício de Cristo. Comei e bebei dele todos. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos por este momento tão especial para nós. Te agradecemos por poder prestar-te culto, por poder ouvir a tua voz, pela ação do teu Santo Espírito e por poder, ó Deus, alimentar a nossa fé, expressar a nossa fé participando da mesa da Santa Ceia. Te agradecemos por este banquete para a alma que o Senhor nos concedeu nesta noite. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor, com tudo isso que recebemos hoje, nos fortaleça para a caminhada durante a semana. Tu conheces todos os nossos corações e todos os nossos caminhos. E sabes, ó Deus, que precisamos do teu auxílio constante. E sabemos que podemos contar contigo. Então, ó Deus, tem misericórdia do teu povo e fortalece-nos, vivifica-nos, ó Deus, para o louvor da tua glória, pois somos totalmente dependentes de ti. Pastoreia-nos, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, e que o ensino, as consolações e a companhia constantes do Espírito Santo estejam sobre todos nós, até a volta daquele em quem cremos e a quem amamos, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós chegamos ao final do nosso culto nesta noite, com grande alegria, podendo receber aqui alguns irmãos. Ô Norma, vou pedir para você mostrar o pessoal. Poxa, o pastor vai mostrar? Vou mostrar. Você veio? Vou mostrar vocês. Olha, dei um tchauzinho para quem está em casa, o povo está com saudade de vocês também. Muito bem. Nós tivemos a oportunidade, então, a grande alegria de receber esses irmãos e também a alegria de receber alguns visitantes aqui pela primeira vez e por demais vezes. Muito obrigado pela presença, viu? Dona Silvana, nossa irmã, mãe da Valesca. Todo mundo já me ouviu falar da Valesca e da família da Valesca, né? A Valesca e o Caio, seu esposo, estão fazendo catecúmenos, tá bom? E a dona Silvana é a mãe da Valesca, nós temos caminhado juntos no discipulado toda semana. Então, depois, vocês deem um soquinho que tem que dar, né? Dê um soquinho ali na mão delas, tá bom? Dando as boas-vindas. Muito bem. Há aqui uma moça que nos visita pela primeira vez. Quem é, William? Me ajuda aí. Priscila. Seja muito bem-vinda, viu? É aqui de Balneário mesmo? Tem contato com alguma igreja? Não? Então tá bom. Seja muito bem-vinda, nossa igreja está à disposição também, tá bom? Muito bom ter você aqui. Há ali um casal também. Qual o nome de vocês? Paulo e Cristiane. De onde são? Do Rio Grande do Sul. De São Borja. Estão de passagem por aqui? Vieram ficar? Muito bem. Que bom. Lá tinham contato com alguma igreja? Sim. Sejam muito bem-vindos. Nossa igreja está à disposição também para acolhê-los nesta mudança, tá bom? Essa igreja é boa disso, viu? Eu experimentei isso há um tempinho atrás, quando a gente chegou aqui. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Suzy, por favor, nós temos também visitantes. Quem são? Sim. Uhum. Sim. Que bom, que bom. Pedro, Isabela, sejam muito bem-vindos, tá bom? Nossa igreja também está à disposição de vocês, espero que voltem quando puder, tá bom?
A todos os nossos irmãos que estão aqui, é muito bom ver vocês, viu? Tinha gente que eu não via fazia um tempo já. Viu? Deus abençoe. Tem o pessoal de Itajaí aqui, vocês viram aí. Deus abençoe. Um bom domingo, finzinho de domingo a todos nós e uma boa semana com a graça do Senhor. A nossa próxima programação é uma transmissão de um estudo bíblico na quinta-feira às 8 da noite e a escola dominical também só transmissão às 9 da manhã. E o culto no domingo às 18 horas aqui, tá bom? Que Deus os abençoe. Até mais.